Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Eu resolvi fazer esse ao vivo porque eu postei um vídeo hoje falando sobre confissão de pecados. E esse é um assunto que gera muita polêmica. E porque a gente que é crente, a gente não vai no confessionário, né, gente? Quem é cristão evangélico, protestante, não vai confessar os pecados lá, né? Não vai no confessionário, ali na cabinezinha escondido para confessar pecado, né? Então, o que a gente faz? E aí, Camille, tudo bem? O que a gente faz? A gente confessa ou a gente não confessa? Né? É um assunto meio complicado, porque como é que a gente vai confessar pecado para alguém que a gente não confia? Né? E eu postei esse vídeo hoje e eu percebi algumas polêmicas, né? Gente com trauma, porque já confessou pecado para uma pessoa que ela achava ser de confiança e a pessoa traiu a confiança dela. E saiu contando pecado para Deus e o mundo, né? Para geral, como dizem aí. Só que a gente, como crente, a gente esquece que a Bíblia diz, lá em Provérbios, se eu não lembrar a referência, gente, vocês me perdoem, porque eu não consigo guardar. Eu guardo o versículo, mas não guardo a referência. É um problema sério. Então, assim que terminar o vídeo, eu deixo a referência bíblica, as referências dos versículos que eu citava, vou deixar tudo aí, tá? Se vocês quiserem procurar depois. A gente não tem hábito como crente de confessar pecado. A gente não faz isso, né? Na verdade, muito crente acha que nem precisa disso. Basta confessar para Deus, né? Só que existe um versículo no livro de Tiago, se eu não me engano, que diz o seguinte, que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros e orar uns pelos outros. E aí começa o grande problema, por quê? Vai confiar em quem? Em quem que a gente confia para confessar pecado? Para que se confessa pecado? Né? A Bíblia também diz que quem confessa e deixa alcança misericórdia, né? Mas quem encobre o pecado não vai conseguir se livrar deles, né? O Senhor não atua na vida de quem encobre o pecado. Só que o que acontece? Eu queria falar de umas coisas aqui que abrangem essa questão do confessar o pecado. Primeiro, a gente tem que confessar pecado, não tem como fugir disso, né? A gente tem que confessar o pecado para uma pessoa de confiança, uma pessoa idônea, um pastor sério ou um conselheiro sério, que seja uma pessoa que não vai ficar espalhando sua vida para as outras pessoas, né? Daí a necessidade, né, de a gente procurar congregar num local sério, com um pastor sério, obreiros sérios, né? Você procurar ao máximo achar um local onde tenha pessoas com quem você possa contar. Por isso que é difícil quando as pessoas começam a procurar a igreja por modismo, né? Procura porque a igreja é bonita, porque a igreja enche, porque a igreja tem muito jovem, porque a igreja tem muito adulto, ou porque a igreja tem muito evento. E esquece de procurar aquela congregação porque realmente vão ter pessoas ali que vão te ajudar no momento que você mais precisar, que vão ajudar, que tem pessoas ali que podem ouvir o que você tem para dizer sem espalhar para ninguém. Isso é um ponto importante, porque se a gente for começar a olhar, hoje em dia, o que mais tem é a igreja. Mas, nessas igrejas aí que a gente costuma ver, será que tem alguém ali idôneo, alguém sério, que vai poder te aconselhar, ouvir você, sem te trazer problema? Né? Pois é. E a Bíblia está dizendo isso, que a gente tem que confessar os nossos pecados uns para os outros. Para quê? Ponto 1. Confessar pecado para poder você orar, a pessoa orar com você para que você tenha a oportunidade de se arrepender daquele pecado e zerar a sua conta. Por exemplo, não confessa pecado quem não está arrependido. Fato.
né? Quem não está arrependido, quem acha que está certo, nunca vai confessar, né? Muita gente não confessa pecado por vergonha. Porque, não, aquilo que eu fiz é muito feio, né? Então, não vou confessar. Tem gente que não confessa porque não acha ninguém de confiança, né? E tem gente que não confessa porque acha que não é necessário. Mas, segundo o livro de Tiago e o livro de Provérbios, está dizendo que a gente tem sim que confessar, né? Que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. E que o pecado encoberto traz problema para a nossa vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é começar a confessar pecado. Não é fácil, né? Eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei que não é, tá? Nesse tempo aí que eu tive na base lá da Jocum, eu tive que confessar pecados, né? Eu tive uma conselheira e nesse dia... esqueci de desligar o vibra do telefone, deve estar fazendo barulho aí, mas perdão, tá? Eu tive que confessar pecados, eu tive que sentar, conversar, confessar pecados, pedir perdão, né? E foi uma bênção, né? Eu sinceramente me senti livre, né? Me senti liberta. Por que muita gente tem medo de confessar pecado? Porque sabem que vão ter que fazer o caminho de volta. E o que é esse caminho de volta? O caminho de volta é o seguinte, gente. Caminho de volta é quando você confessa um pecado, pede perdão por esse pecado, a pessoa que está ali te ouvindo ora com você para você confessar, pedir perdão, sendo que esse seu pecado, de repente, ele prejudicou alguém. De alguma forma atingiu alguém. Então, qual seria o caminho de volta? O caminho de volta você vai ter que ir lá na pessoa que você prejudicou por conta do seu pecado e pedir perdão a ela. Isso é dureza. É dureza, né? Mas é necessário. Esse é que é o caminho de volta. Então, dependendo da pessoa que foi atingida por aquele pecado que você cometeu, você vai ter que retornar nela e pedir perdão. Mas eu faço isso de qualquer jeito. Não, você não faz isso de qualquer jeito. Primeiro, você vai pedir orientação a Deus de como você vai fazer isso, em que momento você vai fazer isso, de que forma você vai fazer isso. Porque a partir do momento que você confessa o pecado e deixa na cruz, né, deixa aos pés do Senhor, o que você vai fazer? Pedir a Deus também que com isso ele viabilize uma maneira de você se achegar àquela pessoa para pedir perdão. Que Deus crie um momento perfeito, a hora perfeita para que você peça perdão. E Deus vai fazer isso porque ele é fiel, né? Ele tem muito mais interesse nisso do que a gente mesmo. Então, quando a gente faz isso, é um ponto a nosso favor, né? Então, a chance da pessoa que confessa o pecado largar é muito maior do que o que não confessa. Por quê? Porque quem não confessa, gente, vai ficar encobrindo o pecado e aí ela não deve nada para ninguém, né? Vai fazer o quê? Vai fazer nada. Mas quem confessa o pecado, é tão doloroso esse processo de confissão e de ter que retornar alguém e pedir perdão, que a pessoa não vai querer passar por isso de novo. Ela vai fazer de tudo para não ter que passar por esse constrangimento novamente, né? Então a confissão também ajuda você a se manter íntegro, a não voltar a cometer o mesmo erro que você cometeu antes, né? Agora, oi André Luiz, tudo bom? Para quem tem interesse, quem tem vontade de confessar um pecado, sabe que aquilo está te machucando, aquilo está te fazendo mal, você carrega aquilo há muito tempo dentro de você, ninguém sabe, né? É um segredo guardado a 7 chaves, ninguém sabe. Mas você não aguenta mais ficar com aquilo preso, que aquilo está prejudicando a sua vida. Primeiro, se você congrega, tem que ser alguém da congregação que você está, né? Tem que ser uma pessoa que você possa conversar com ela com calma, tranquilidade, uma pessoa que vai te ouvir, uma pessoa séria, tá? Então você vai começar a pesquisar e a ponderar e a olhar em volta da sua congregação e ver quem é a pessoa que de repente você pode se abrir. Pede, primeira coisa, gente, tem que pedir a Deus orientação. Não pode ser qualquer pessoa. Então, Deus não vê, a gente não vê como Deus. E Deus não vê como o homem vê. Então,
Você tem que confiar em Deus, de que Deus vai te direcionar para uma pessoa e essa pessoa vai conversar com você da maneira que deve ser, né? Deus vai te orientar. Se o seu desejo do seu coração é sincero, você quer confessar e quer deixar esse pecado, então você pede a Deus orientação para que você possa chegar até uma pessoa e fazer essa confissão e essa pessoa te ajude em oração. Ah, eu congrego num lugar que eu conheço uma pessoa que aquela pessoa eu sei que é uma pessoa confiável. Ótimo, maravilhoso. Então você procura essa pessoa, diz que precisa confessar um pecado, precisa de oração, precisa de ajuda. Gente, guardar um pecado é muito complicado, né? A Bíblia diz que os ossos se secam. O rei Davi, em Salmos, ele diz que enquanto ele encobriu o pecado dele, os ossos dele se secaram. O que é isso? Ele entrou num estado tal de agonia por não confessar aquilo, que ele ficou mal, né? E o pecado faz isso com a gente. Ele faz a gente se sentir doente. E um detalhe muito interessante, gente. Pecado não prescreve, né? Ah, mas já tem 20 anos que eu fiz isso, já tem 15 anos, já tem 40 anos que eu fiz isso. É, mas o pecado continua lá, ele só está escondido, né? Precisando ser confessado e ser largado de mão. O que acontece quando a gente não confessa? O que acontece é que o nosso acusador vai ficar nos acusando de noite por causa daquela coisinha que a gente deixou escondida lá na alma. Então, isso é um problema sério, né? Vocês já viram, por exemplo, vocês já devem ter percebido pessoas que morrem de medo se alguém manifestar um demônio perto dela. Já ouvi dizer assim, de pessoas assim, né? Deus me livre, quando alguém manifesta com um demônio na minha frente, eu quero sair correndo, não quero nem ficar perto, né? Você percebe que tem muita gente que tem medo disso. Mas sabe o que acontece, gente? A pessoa não tem medo daquela manifestação demoníaca em si. O que a pessoa tem medo é, ela tem um pecado escondido e ela sabe que o inimigo dela sabe, né? E se ela estiver perto, ela tem medo de correr o risco daquele pecado dela ser revelado para todo mundo. Porque a gente sabe que o inimigo gosta de envergonhar a gente, né? A pessoa que não deve nada para ninguém, ela tá livre. Ela não vai ter medo se alguém manifestar um demônio, ela tiver que expulsar, porque ela não deve nada para o diabo, né? Então, vocês percebem como é que o pecado escondido, ele acaba com a gente? Ele acaba com a nossa vida, ele limita a gente, né? Ele faz a gente viver na sombra, faz a gente viver com medo, arredio, sempre preocupado se alguém descobrir. Quem anda na luz não tem esse problema. Quem anda na luz não tem que se preocupar com isso, sabe? Então, é um problema muito sério e que a gente, como igreja, a gente precisa se autoavaliar todos os dias. Todos os dias. Então, uma recomendação que eu deixo, e o que eu tô falando aqui, gente, eu não tô falando nada do que eu não tenha passado. O que eu tô falando é o que eu tenho passado, o que eu passei, estou passando ainda. Eu também tô no processo, né? Então, se você tiver a oportunidade de confessar, se tiver que fazer o caminho de volta para pedir perdão a alguém, liberar perdão para alguém, porque não liberar perdão também é um pecado, não é verdade? Então, você precisa de alguém para te ajudar nesse processo, né? Claro que pecados mais simples, muitas vezes, você confessa e resolve ali na hora. Mas existem pecados que você vai precisar fazer o caminho de volta. Não tem para onde correr. Se você quiser viver vida plena, vida abundante, viver com Deus em alegria, de glória em glória, né? Para ter essa vida abundante que a Bíblia promete para nós, que o Senhor promete para nós através da palavra, é só sendo livre, sendo liberto, né? E quem encobre e esconde um pecado não está liberto, não está livre. Muito pelo contrário, está vivendo com medo, está vivendo aprisionado. E Deus não nos chamou para viver aprisionados, queridos. Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou a gente para viver a vida em abundância. A vida em abundância é quem anda na luz, quem não tem do que se envergonhar, quem não tem o que esconder, quem pode andar de cabeça erguida, sem ter nenhum segredo guardado a 7 chaves no coração. Entende? Essa é a diferença. Agora, tem um ponto importante que eu preciso dizer para vocês.
Muitas vezes, depois de confessar e largar esse pecado e mudar de vida, o inimigo vai usar muitas pessoas para querer jogar aquilo na tua cara, né? Principalmente se Deus começa a usar você para testemunhar sobre o problema que você teve, o problema que você venceu. Porque o problema que você tem hoje, Deus vai usar para libertar outras vidas. Mas o inimigo, como ele nunca fica satisfeito com isso, o que ele faz? Ele começa a usar pessoas para poder dizer: ué, mas você fazia isso? Você fazia aquilo? Nossa, que vergonha, hein? Olha, queridos, isso aí, qualquer ser humano pode passar por isso. Tem gente que não aceita o fato das pessoas se converterem e largar a vida errada que viviam antes, né? Vocês já devem ter ouvido aquela velha frase, né? Ah, pintou e bordou, fez e aconteceu, e agora é crente. Já ouviram isso? Pois é, as pessoas não entendem a graça, não entendem o perdão de Deus. Todo mundo tem um passado, mas todo mundo pode fazer um futuro diferente, não é verdade? Mas no mundo, né, nesse sistema secular, nesse sistema mundano, as pessoas, elas não aceitam que as pessoas podem mudar de vida e Deus pode perdoar. Elas acham que Deus não perdoa, né? O fato da pessoa ter tido um passado ruim, que Deus não vai fazer com que essa pessoa receba o perdão, a graça dele e mude de vida. O mundo age, gente, como se a gente não tivesse direito de mudar de vida. Errar, todo mundo erra, todos nós somos errados, né? Mas a diferença é que a gente pode reconhecer que Deus está ali disposto a nos dar uma nova vida, um recomeço, quando a gente decide largar aquilo que é errado. Então Deus está sempre de braços abertos para ajudar a gente a recomeçar, não é? Isso é que é o mais importante. E pessoas para falar mal da gente, a gente vai ter, aos montes, todos os dias, toda a nossa vida vai ter alguém para querer nos acusar, né? Mas isso aí é a voz do acusador. Se você se arrependeu, largou aquela vida antiga, largou aquele pecado, tá levando vida nova, amém, glória a Deus, Deus é bom e Deus é muito bom. E quem não presta é o diabo, né? Então ele vai continuar querendo atacar você nessa área. Só que a área em que você foi ferido e foi curado é a área que Deus vai usar para curar outras pessoas. Creia nisso. Por isso é tão importante a gente pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados e nos livre dele. E a gente confesse para viver livre. Pensa bem, enquanto a gente não confessa e larga, a gente não é livre. Ok? A gente só está tapando o sol com a peneira, abafando, fingindo que o pecado não existe. Mas vira e mexe, ele vem à tona para perturbar a nossa vida. Não é verdade? Bem, eu não sei se alguém tem pergunta. Eu vou ter que encerrar a live aqui. Eu só queria deixar esse esclarecimento, gente, porque eu postei o vídeo hoje no YouTube. E eu sei que tem muita gente que vai usar o argumento de que eu confessei o pecado para alguém e a pessoa contou para todo mundo, então não confesso mais para ninguém. Não é assim, né? Não é porque uma pessoa decepcionou a gente que a gente vai achar que todo vai generalizar. Não é verdade? Até para confessar o nosso pecado, a gente tem que esperar o momento certo, a pessoa certa, o local certo, esperar que Deus prepare um momento para que isso aconteça, ok? Porque quando está no controle de Deus, Deus evita que aconteçam essas coisas, ok? Bem, André Luiz, você queria confessar um pecado? Se você congrega em algum lugar, se você tem alguém com quem você possa fazer isso, procure alguém, né? Se você não congrega, eu sugiro que você congregue, tá? É importante você ter cobertura espiritual. É importante você ter alguém que acompanhe você, tá bom? E se não está tudo bem, né? Você colocou ali, não tá tudo bem, né? E Deus quer que esteja tudo bem com você, tá? Comece a procurar alguém que possa te ajudar nesse sentido, que possa acompanhar você e te ajudar nesse processo, nesse caminho de volta, tá bom? Não existe pecado tão grande assim que Deus não resolva, né? Não existe nada que Deus não resolva. Meu pecado é muito feio, né? Tem gente que fala assim, meu pecado é muito feio. Não interessa, para Deus não importa. Para Deus importa é que você esteja arrependido.
e você faça o caminho de volta, ok? Bem, gente, eu vou encerrar. Eu não sei se vocês têm pergunta. Quem não tiver pergunta agora, mas de repente lembrar depois, deixa aqui, tá? O vídeo vai ficar aqui no Facebook, então vocês podem escrever, que na medida que vocês forem escrevendo eu vou respondendo, tá bom? E a nossa próxima live, eu tô querendo fazer uma próxima live, talvez no final de semana agora, tá? Eu tô querendo conversar com vocês sobre a questão do sexo antes do casamento, tá bom? Então, se vocês têm interesse, dê um like aí nesse vídeo, tá bom? Porque eu vou saber a quantidade de pessoas que estão interessadas nesse tema. Eu quero explicar sobre sexo antes do casamento na questão espiritual da coisa, tá? É uma questão muito séria e que a gente não se atenta por falta de conhecimento, porque a gente não sabe o que acontece no mundo espiritual quando a gente quebra um princípio. Tá legal? Bem, quem tiver pergunta, deixa aí. Depois eu respondo, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguém perguntando alguma coisa. Acho que não, né? Não. Então tá bom. Então, gente, beijo. Boa noite. Depois a gente se vê, tá bom? Pode deixar que ao longo das semanas, eu vou atualizando vocês sobre algumas coisas que eu ouvi e aprendi lá na Jocum. E vou contando para vocês, que eu sei que tem muita gente curiosa e também tem muita informação, gente. Eu não consigo falar tudo de cabeça, não, tá? Então, vou dar uma olhada nos meus escritos, naquilo tudo que eu anotei. E aí eu vou comentando com vocês durante essas semanas aí que seguem. Tá legal? Beijo. Até mais. Perguntas deixe aí que depois eu respondo, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.